Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 10ª rodada do Cartola FC. No vídeo de hoje, vamos falar também sobre o duelo de jogadores desta rodada e eu vou ter a participação de um convidado muito especial que vai estar escalando o time Mitos da Gazeta. Então, vou apresentar para vocês o Ivanildo Soares. Ele é cartoleiro do time Barretinho, SCP Barretinho, que está na 14ª colocação da Liga Gazeta do Cartola. Lembrando que a Liga Gazeta do Cartola tem mais de 17 mil times. Ivanildo, vou pedir para você se apresentar. Conta um pouquinho quem é você, aonde você mora, que time que você torce e obrigado por aceitar o convite e de participar comigo deste vídeo de dicas da 10ª rodada. Eu que agradeço, né, Michel, pelo convite. O Gazeta, quando se fala de Cartola, é top. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né, prestando essas dicas pro pessoal aí, ver se a gente consegue ajudar, né? Como você mesmo disse, meu nome é Ivanildo, para ser mais exato, Ivanildo Domingos Soares, tenho 30 anos, moro na cidade de Arujá, né, interior de São Paulo, e estou muito feliz aqui com o convite da Gazeta. E é corintiano? Sou corintiano, né, graças a Deus, com muito amor. E me conta qual que é o segredo para chegar na 14ª colocação da Liga Gazeta do Cartola, que tem mais de 17 mil times. Esse ano, graças a Deus, eu tive a oportunidade de começar bem. Parte disso tem a ver com a Gazeta, porque eu não manjava muito a questão de valorização, então todos os anos eu começava mal, então tinha dificuldade no restante do campeonato. As 2 primeiras rodadas eu fui muito bem, consegui valorizar muito bem, então isso aí te dá um passo à frente dos outros cartoleiros de poder montar o time que você quer, sem se preocupar muito com preço de jogadores, que ajuda muito. Outro lado também é as apostas ser certeiras, né? Às vezes a gente monta uma base do time daquele que a gente, né, todos os cartoleiros vão montar, mas o que diferencia é 1 a 3 apostas, né, certeiras que normalmente ajuda a gente sobressair, né, na pontuação final. Bacana que você continue imitando e chegue no top 10 e vá subindo cada vez mais e brigue com os outros cartoleiros pela liderança da Liga Gazeta. Barretinho, você fica muito lá no chat da Gazeta, acompanha o site, comenta também no YouTube. No duelo de jogadores desta semana, que é escrito pelo Saizika United, nós temos o duelo entre o Jadson do Corinthians e o Renato Cajá da Ponte Preta. Convido todos os cartoleiros para dar uma lida aqui no texto e deixar a opinião de quem vai se sair melhor no duelo de jogadores. É só deixar um comentário aqui embaixo. Na tua opinião, Renato Cajá e Jadson, esses dois são mitos, não são? Qual que você indicaria para esta rodada aqui? Ou nenhum dos dois? Na verdade, Cajá ele tem demonstrado nesse Campeonato Brasileiro uma grande competência, tem feito gols, ajudado bastante o time da Ponte Preta, né? E o Jadson não começou tão bem, mas das últimas 4 rodadas para cá também tem ajudado o Corinthians a estar subindo na pontuação. Os dois são mitos, Michel. Acredito que até essa metade do campeonato, né, do primeiro turno, eles estão sendo mitos sim para os seus times, tem ajudado bastante. Vamos então começar analisando alguns confrontos. Aparentemente é uma rodada complicada por causa de alguns jogos bem equilibrados. Entre esses jogos equilibrados tem aqui o Grêmio contra o Cruzeiro, Atlético Paranaense contra o São Paulo, Fluminense contra o Santos. Mas qual que você aponta, qual time que você aponta como o maior favorito da rodada? O Atlético Mineiro, por vir numa sequência, vem crescendo. Contra o Coritiba, um time que toma bastante gols. Eu acredito que o favorito da rodada seria o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, que ganhou de 4 do São Paulo, tem bons jogadores para serem apostados? Tem sim, Michel. Tem boas opções, sim. Bom, vamos começar então as dicas e montar o time Mitos da Gazeta, lembrando que na rodada passada fez 40,43 pontos, ficou um pouquinho abaixo da média, então agora a gente precisa caprichar aqui nessa escalação. Você começa montando o time pelos goleiros? Sim, Michel, eu sempre costumo pelos goleiros também.
Chegamos então nos goleiros. Uma coisa boa é que muitos deles estão desvalorizados. Caso do Rogério Ceni, do Renan, do Wagner, do Cássio, do Vladimir, mas nem sei se esses aqui são as melhores opções para a rodada. Ivanildo, dos goleiros aqui que você deu uma olhada, quais que você recomenda para a galera? Qual que vai estar no time mitos da Gazeta? Bom, Michel, eu vou estar falando de três aqui, né? Um deles é o Marcelo Lomba, tem sido um mito, né? Na última rodada mesmo eu fui com ele, né? Vai jogar contra o Corinthians, um time que chuta muito, mas tem pouca qualidade na finalização, então acredito que o Lomba é uma boa aposta. Outro goleiro também seria o Fernando Praz, do Palmeiras, pega um ataque não tão eficiente, que é o Chapecoense. E outro também seria o Alex Muralha, né? Tem sido um bom goleiro, tem feito boas defesas difíceis. Pega o Goiás também, que não tem um ataque tão eficiente, jogando em casa. Eu acredito que esses três aí são boas opções para essa rodada. E qual que vai estar no time mitos da Gazeta? O Alex Muralha. Então, Alex Muralha escalado para o time mitos da Gazeta, e eu vou citar mais dois goleiros, ok? Eu não gosto muito deles para o Cartola, porém acredito que nesta rodada sejam boas opções. Uma delas é o Vitor do Atlético Mineiro, aproveitando a boa fase do time. Se de repente ele sai com saldo de gols e faz uma defesa difícil, garante 8 pontinhos. Só que na rodada passada ele não teve defesa difícil não, certo? E outro goleiro que eu vou estar recomendando é o Everton do Atlético Paranaense. Infelizmente ele tá caro, custa 22 cartoletas, mas o São Paulo não vem muito bem e o Atlético Paranaense defende um tabu muito grande contra o São Paulo. Faz muitos e muitos e muitos anos que o São Paulo não ganha do Atlético Paranaense jogando lá, certo? Vamos passar então para as laterais. Eu vou começar indicando alguns e depois a gente vai ver com o Ivanildo se ele acrescenta mais alguma coisa e quais que ele escala para o time mitos da Gazeta. O primeiro que eu vou estar indicando é o Patrick do Atlético Mineiro, cumpriu suspensão na rodada passada, mas em uma anterior ele fez 11,2 mesmo tomando um cartão vermelho. Tá bem valorizado, hein? Outro jogador que é muito interessante apostar nesta rodada é pelo menos um do Atlético Paranaense. O Natanael, que custa 15,66 cartoletas e vem de uma desvalorização de 1,30, ou até mesmo o Eduardo, que custa 9,98 cartoletas. O Egídio do Palmeiras, muita gente agora vai começar a olhar para ele com carinho depois das várias assistências que ele fez na rodada passada. Tá bem valorizado, fez 18,50 pontos. Se o Palmeiras repetir o jogo que fez contra o São Paulo, o Egídio tem tudo para ir bem de novo. Mas todos esses jogadores que a gente falou, você tem que ver a quantidade de cartoletas que você tem, pegar um pouco com cautela. Se você estiver escalando um jogador que está muito valorizado e que você pode perder algumas cartoletas, aí depois no restante do time você tem que ver uma outra posição, pegar alguém desvalorizado para fazer aí um balanceamento. Ivanildo, você concorda com esses laterais aqui que eu falei? Tem mais algum que você quer destacar que você acha importante para essa rodada? Bom, Michel, acredito até para quem tem um pouco menos de cartoleta, o Douglas Santos também acaba sendo uma boa opção. Outro também, o Marcelo Oliveira, do Grêmio, né? O Grêmio joga em casa, pega o Cruzeiro meio que em crise, né? Vai ter chances de bastante roubada de bola, acredito. Né? E eu acho que são essas opções mesmo, Michel. O Fagner do Corinthians também vem de uma pontuação muito baixa da última, ele tinha sido expulso, né? Ele vem de um 5, menos 5,40, então acredito que vai valorizar também bastante. Né? E são esses mesmos, Michel, não tem muito o que fugir, não. Você acredita num saldo de gols do Corinthians ou você acha que independente disso a gente tem que escalar uma defesa pensando em assistência, roubada de bola ou desarmes? É isso mesmo, Michel. Um exemplo aí, de repente, é o Rodney, né? O Rodney, ele, apesar de a Ponte Preta sempre perder o CG, o saldo de gol, ele sempre faz muitas roubadas de bola. Tem sido um mito esse ano, né, no Cartola. Né? Então, vale a pena pegar um lateral que, às vezes, mesmo que tenha um risco de tomar o gol, né, mas que tem uma participação efetiva no jogo. Roubada de bola, faltas sofridas, né? E pro time mitos da Gazeta, quais são os laterais? Eu vou estar escalando o Fagner e o Eduardo do Atlético Paranaense.
Chegamos agora na parte dos zagueiros, eu vou começar falando aqui de alguns e depois o Barretinho complementa as informações. Galera que continua acreditando no Atlético Mineiro e eu também acredito. Rodada passada a maioria foi de Leonardo Silva, conseguiu aqui 14,40 pontos, então agora eu acho que a gente podia revezar. Sai do Leonardo Silva e tenta o Gemerson, que é outro mitador no Cartola. Tá um pouquinho mais caro, porém precisa fazer menos pontos do que o Leonardo Silva para estar valorizando. Outro zagueiro que eu recomendo para essa rodada seria um do Grêmio. Nem tanto pensando em saldo de gols, já que o Cruzeiro também é forte, vem de derrotas, beleza, mas ainda é o atual campeão brasileiro. Então, ou Pedro Jeromel ou Rodolfo iria do gosto de cada um de vocês. E na zaga do Corinthians, o Felipe, que muita gente foi com ele, acabou desvalorizando, fez só 2,40 pontos, mas eu tô com uma intuição que quem deve imitar nessa rodada é o Gil do Corinthians. Custa 19 cartoletas, mas a última pontuação dele foi só 0,80. Ele ainda não fez gol no Campeonato Brasileiro, mas já fez pontuação alta. Enfim, eu tô com uma intuição que logo o Gil tá para imitar. Ivanildo, complementa aí as informações da zaga, quais que você acha que são as boas opções para essa rodada? Bom, no mesmo caso do Atlético Mineiro, acho que o Palmeiras também tem uma grande chance de sair com CG. E da mesma forma que o Vitor Ramos valorizou muito, acho que o outro lado, o parceiro dele, o Vitor Hugo, é uma boa opção para essa rodada, Michel. Uma outra opção talvez seria alguém do Fluminense, ou Antônio Carlos, ou outro zagueiro que eu ainda não consigo ver ainda quem que vai ser escalado, mas acredito que são essas opções, Michel. E para o time Mitos da Gazeta, qual que vai estar? Vai estar indo o Vitor Hugo, zagueiro do Palmeiras, e o Rodolfo do Grêmio. Nas laterais, você colocou um lateral do Atlético Paranaense, um lateral do Corinthians. Agora, na zaga, você colocou um do Palmeiras e um do Grêmio. E goleiro está colocando aqui um do Figueirense. Ou seja, você é contra estar colocando na zaga muitos jogadores do mesmo time? Michel, eu não sou contra, mas até por experiências antigas da gente, eu acredito que a maioria dos cartoleiros já sofreram com isso. Esse brasileiro, principalmente, nós não temos tido aquela zaga confiável, né, onde a gente coloque dois, três sem preocupação e sai com CG. Né? Então, até por esse motivo, eu tenho evitado de ir com dois lateral do mesmo time ou dois zagueiros para não perder, porque um gol sofrido já é 10 negativo de cara, né? São 10 pontos que a gente deixa de somar. Então, até por isso, eu acredito, né, apostar em outras defesas que são, né, umas boas apostas, para não sofrer, né, não ter tanta raiva igual a gente tem quando um time que a gente confia tanto coloca três lá e toma um gol e põe tudo a perder, né? Beleza, fechamos então o setor defensivo do time Mitos da Gazeta. Chegamos agora no meio de campo, minha cabeça tá um pouco confusa e eu vou explicar o porquê. Alguns jogadores que seriam escaláveis nessa rodada foram muito bem na rodada passada, estão valorizados, tem muita gente que ainda não tem muita cartoleta assim. Eu destacaria alguns. O Juliano do Grêmio é uma boa opção, o Dátulo do Atlético Mineiro também, assim como o Edson do Fluminense, o Otávio, que é roubador de bola e tende a fazer uma pontuação bacana contra o São Paulo, aproveitando a má fase e tal. Ivanildo, diferente do ano passado que a gente tinha bons meias atacantes que faziam gol, esse ano a gente está tendo até que optar por jogadores do meio que ficam até mais na marcação, com roubadas de bola, e essa rodada parece que é uma das mais difíceis para escalar meio-campistas. Você concorda comigo ou você tem vários nomes aí na cartola? Que nada, Michel, esse ano tem sido um ano muito difícil realmente para escalar a cartola no meio de campo, já que a qualidade dos nossos jogadores não são tão boas. Né? E é igual você disse, aí a gente tem que optar muito por roubadores de bola muitas vezes, né? Então é isso aí, Michel. Eu também indicaria o Jadson, né? Que é cobrador de faltas no Corinthians, pênalti, né? E por ser um jogo truncado, acredito que vai haver muitas faltas e talvez aí uma chance para ele marcar, deixar um golzinho aí para os cartoleiros. Pelo lado do São Paulo, apesar de jogar fora de casa, o Michel Bastos já faz um tempinho que não faz uma pontuação boa.
Quem sabe agora, depois da bronca que o time deve ter tomado, mesmo jogando fora de casa, possa ser uma opção válida. Do Palmeiras, tem alguém que você recomenda? Bom, acho que o Robinho, né, Michel? Teve uma boa participação na goleada contra o São Paulo na última, né? Eu acho que o Robinho vai ser o cara ali que de repente pode ter a chance de uma assistência ou até mesmo de um chute de fora da área e deixar um golzinho aí pros cartoleiros. Pro time mitos da Gazeta, quais são os três meio-campistas? Vou estar escalando aí o Dátilo, que eu acredito que vai ser uma unanimidade aí nos cartoleiros. Outra opção vai ser o Juliano. E para estar fechando o meio de campo, o Otávio. Então foram bem aqueles que eu falei no começo mesmo. Exatamente. Acabei acertando sem querer. Então, realmente, pelo que a gente vê, não tem muitas opções assim no meio de campo. Saindo desses 6, 7 que a gente citou, o resto passaria a ser aposta. Agora, galera, você já está indo firme na lateral, já está indo firme na zaga, quer colocar uma aposta no meio de campo? Tá ok, na minha opinião, tá liberado, certo? Teu jogador não precisa mitar, ele precisa fazer só um pouquinho de ponto a mais do que o jogador que a maioria dos cartoleiros está escalando. Vamos partir então para o ataque. Chegamos no ataque e para não acontecer eu falar logo dos jogadores que o Ivanildo está colocando no time Mitos da Gazeta, vou deixar para ele começar falando dos jogadores que ele vai pôr no time. Bom, no ataque a gente tem bastantes opções, né, Michel? Para essa rodada, acredito que vai ser uma rodada de muitos gols, tomara. Né? Eu acredito que o Luan, do Grêmio, tem tido uma grande participação com a campanha que o Grêmio tem tido. Acredito que ele é uma boa opção para essa rodada. Outra boa opção também, acredito que vai ser unanimidade entre os cartoleiros, vai ser o Lucas Prato. Lucas Prato, acredito que vai ter uma boa participação também nessa rodada. Né? E um outro que estou confiante que ele vai deixar a marca dele também é o Walter, já que o São Paulo entra com uma zaga desfalcada, né? Uma zaga reserva. Acredito que o Atlético Paranaense tem tudo para deixar um ou dois gols até, né, nessa rodada contra o São Paulo. E quais são os três jogadores de ataque que vão estar no time Mitos da Gazeta? Bom, um deles vai ser o Lucas Prato, o outro vai ser o Walter, e eu tô confiante aí em mais um gol do Riasco, do Vasco. O Vasco agora vai dar uma engrenada no campeonato, né? E a gente precisa aí de mais opções, né, Michel? Então eu acredito que o Riascos aí eu acho que ele vai deixar a marca dele também contra o time do Avaí. Bacana, vou também dar aqui algumas sugestões, tá? Uma delas seria o Ricardo Oliveira dos Santos, por ser artilheiro do campeonato. Se ele já tem 4 gols em 8 jogos, significa que jogo sim, jogo não, ele está deixando a marca dele, então para mim é importante. Se no confronto entre Sport e Inter de Porto Alegre sair bastante gols, quem sabe aqui pelo lado do Sport ou o André ou o Michael Leite e para o lado do Inter o Nilmar. Passamos aqui por quase todas as posições e ainda não citamos nenhum jogador que vai estar no duelo entre Joinville e Flamengo. O Emerson eu não recomendaria, tá? Agora, o Eduardo da Silva é um atacante muito bom, já fez 2 gols. Ivanildo, tem algum jogador desse confronto entre Joinville e Flamengo que vale a pena ser citado? O Flamengo é favorito contra o Joinville? Não é favorito? O Eduardo da Silva seria uma opção válida? Ou tem outro jogador do Flamengo, na tua opinião, que poderia estar sendo escalado? Então, Michel, acho que o Everton também do Flamengo seria uma boa opção. A questão é como é que vai estar o Flamengo nesse jogo, né? Eu acredito que vai ser um jogo muito parelho, tá com cara de empate esse jogo. O Joinville ele tem vindo numa crescente, da mesma forma que o Flamengo tem vindo numa decrescente, tem caído muito de produção. Então é um jogo muito difícil, acredito, de apostar, Michel. E do teu Corinthians, o Wagner Love? Não é uma boa opção? O Wagner Love acredito que seja uma boa opção. Ele mesmo, em uma entrevista dele, ele falou que poderia apostar nele, que ele vai deixar a marca dele. Né? Acredito que para muitos ainda é uma zebra, mas quem sabe, né, Michel? Acredito que é uma boa opção, sim. Vamos finalizar essa parte aqui do ataque ou tem mais algum que você gostaria de recomendar? Bom, acredito que um atacante do Palmeiras seria válido, Michel, já que pega a Chapecoense em casa, eles vêm empolgados depois da goleada em cima do São Paulo. De repente aí o Leandro Pereira, né, que deixou a marca dele no último jogo, pode ser que ele mais uma vez faça a alegria dos cartoleiros. E o Dudu também, acredito que o Dudu também ele pode ser uma boa opção,
né, junto com o Rafael Marques. Um desses três aí é uma boa opção, sim. Na minha opção, a melhor opção desses três aqui seria o Rafael Marques. Vamos então para os técnicos. Técnico, na minha opinião, tem que ser aquele que é o maior favorito da rodada. E se a gente for seguir pela última rodada, os grandes favoritos, na minha opinião, principalmente Levir Coupe, depois o Marcelo Oliveira do Palmeiras e até mesmo o Tite do Corinthians. Você vai com um desses três para o time Mitos da Gazeta ou tem outro? Eu vou com uma outra opção, que é do Atlético Paranaense, Milton Mendes. Eu acredito que, né, o Atlético Paranaense ele vai fazer uma boa partida, né? E as outras opções seria essa que você mesmo disse, né? O Marcelo Oliveira, o Levir Coupe, eu acredito que talvez sejam os mais escalados, mas eu estou confiante que o Milton Mendes também vai fazer uma boa pontuação. Bom, vou mostrar então como ficou escalado o time Mitos da Gazeta. Temos aqui o Alex Muralha no gol, Fagner do Corinthians e Eduardo do Atlético Paranaense na lateral, Vitor Hugo e Rodolfo na zaga, Dátulo do Atlético Mineiro, Juliano e Otávio, e no ataque o Lucas Prato do Atlético Mineiro, Walter do Atlético Paranaense, Riascos do Vasco e Milton Mendes do Atlético Paranaense. Este time custou 162 cartoletas, tá confirmado, e eu só não vou te desejar tão boa sorte assim, porque eu sou São Paulino e 4 do Atlético Paranaense contra o meu time, eu acho um exagero. Mas é só questão de clubismo. Barretinho, agradeço demais sua participação. Obrigado por ter aceitado o convite e deixo o espaço aberto para você se despedir da galera. Bom, eu que agradeço, Michel, o convite. Para mim, como eu disse, foi uma honra muito grande estar aqui fazendo esse vídeo de dicas. Nem esperava, né, tanto, igual eu conversei com você, esperava chegar mais em cima ainda na tabela, na pontuação, para poder um dia ter essa oportunidade, mas, né, tive a chance agora e fico muito agradecido. Queria mandar um abraço pro pessoal lá do chat lá, que a gente conversa bastante lá, brincamos bastante, né? Minha esposa às vezes olha pra mim e fala, mas por que você dá tanta risada aí? Por que que tá tão divertido aí? Realmente é um momento assim onde a gente, né, troca bastante ideia, tira muito sarro um do outro e queria mandar um abraço pro pessoal lá. Beleza, alguma liga em particular que você participa com seus amigos que você quer deixar também um salve? Tem sim, Michel. Tem uma liga que a gente participa entre amigos e primos, que é a Champions Liga. E eu acredito que o pessoal tá na minha cola aí querendo tirar aí a minha primeira posição, mas vai ter que ralar bastante aí para alcançar, Michel. Queria mandar um abraço pro Gol de Craque lá também, que tá nessa liga aí, né? Meu parceiro lá do São Luís do Maranhão. Gente boa demais esse rapaz aí. Amigão meu também, um abração para Alexandre Soares, para a noiva dele, a Rafaela, e até a próxima, Ivanildo. Tudo de bom. Valeu, Michel. E antes de finalizar o vídeo, estou fazendo uma visita aqui para o site que é nosso parceiro, Cartola Evolution, www.cartolaevolution.com. Se você tá com pouco dinheirinho, você pode vir aqui no Mendigos FC ou no Ficando Rico. Se você quer tentar mitar sozinho, tem aqui ó, o Mitando Sozinho. O Esquadrão de Elite é a principal formação do site. E hoje nós vamos ver os mitos da 10ª rodada do Cartola Evolution. E eles estão indicando aqui, ó, Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, Patrick, lateral do Atlético Mineiro, Gemerson, zagueiro do Galo, Dátulo, meio-campista do Galo, Rafael Marques, atacante do Palmeiras, Levir Coupe, técnico do Atlético Mineiro. Um abraço e boa sorte para a galera do Cartola Evolution. Um abraço também para o meu amigo Ailton, cartoleiro do time Ailton da Urbis 4, que é dono do site parciais do cartolafc.com.br. E segundo ele, quem vai mitar nessa rodada é o Lucas Prato do Atlético Mineiro. Galera, obrigado por terem acompanhado o vídeo de dicas da 10ª rodada e no decorrer da semana eu volto com mais novidades, ok? Abração, boa sorte para todo mundo. Fui!